Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Josué, capítulo 9. Ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam aquém do Jordão, na montanha, nas baixadas e em toda a costa do grande mar, diante do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Os habitantes de Gabaon ouviram falar da maneira pela qual Josué havia tratado Jericó e Ai, e por isso recorreram à astúcia. Mudaram de aparência e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e velhos odres de vinho, rotos e recozidos. Usavam nos pés velhas sandálias remendadas e sobre si roupas velhas. Todo o pão que traziam para sua alimentação estava endurecido e reduzido a migalhas. Foram ter com Josué no acampamento de Gilgal e disseram-lhe bem como aos homens de Israel: Viemos de um país muito distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura não habitais entre nós? Como então podemos fazer uma aliança convosco? Responderam a Josué: Somos teus servos. Mas quem sois? Perguntou-lhes Josué. E de onde vens? Responderam: Teus servos vêm de um país muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes do nosso país nos disseram: Tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e dizeis: Somos teus servos, fazei, pois, uma aliança conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido a uma longa jornada. Os homens tomaram então das provisões deles e não consultaram o oráculo de Yahvé. Josué fez com eles a paz e selou com eles uma aliança para que tivessem a vida salva, e os notáveis da comunidade prestaram-lhes juramento. Aconteceu que, 3 dias depois de fazerem aliança com eles, descobriram que eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Os israelitas partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao terceiro dia. As suas cidades eram Gabaon, Cafira, Berote e Cariate Yarim. Os israelitas não os feriram, visto que os notáveis da comunidade prestaram-lhes juramento por Yahvé, Deus de Israel. Porém, toda a comunidade murmurou contra os notáveis. Por isso, temos que pedir orientação para Deus. Quando estamos diante de uma situação duvidosa, Senhor, o que é correto? É fazermos ou não fazermos? Se fazermos, como devemos fazer? E Deus dará a resposta. Aqui Josué ficou bem claro, ele não consultou a Deus. Por isso, os líderes são os mais visados. Quando eles erram, praticamente toda a culpa do erro cai sobre as costas deles. Então, todos os notáveis disseram a toda a comunidade: Nós lhes juramos por Yahvé, Deus de Israel, e, portanto, não podemos tocar neles. Isto é o que lhes faremos. Deixa-lhes a vida salva, para que não venha sobre nós a ira devido ao juramento que lhes prestamos. Os notáveis disseram: Que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Falaram-lhes, pois, assim os notáveis. Josué convocou os gabaonitas e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo: Estamos muito distantes de vós, quando habitais em nosso meio? Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis
de ser servos como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Responderam a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahvé teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de grande medo pelas nossas vidas. Eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos nas tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parece bom e justo. E assim os tratou, livrou-os da mão dos israelitas, que não os mataram. Naquele dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água para o serviço da comunidade e do altar de Yahvé até ao dia de hoje, no lugar que ele escolheu. É uma situação bem clara da vontade de Deus. Deus deixou para Israel leis, estatutos, normas, mandamentos que eles deveriam seguir, sendo exemplo para as outras nações. Os Gabaonitas ou Gibeonitas foram inteligentes. Olha, ouvimos falar de Yahvé, as maravilhas que ele fez no Egito, e sabemos que ele entregou esta terra nas tuas mãos. Nós, porém, não queremos lutar, queremos fazer parte da tua nação. Então Josué disse: olha, vocês então serão carregadores de água e rachadores de lenha para todo sempre. Até hoje, como eu já disse, até o dia que esse livro foi escrito, talvez mais algum tempo depois. Hoje já não se tem muitas notícias desses gibeonitas ou gabaonitas. Capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Ai e havia consagrado ao anátema, tratando Ai e o seu rei como havia tratado Jericó e o seu rei, e que os habitantes de Gabaon haviam feito a paz com Israel e permaneciam no meio deles. Ele ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade tão grande como as cidades reais, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oã, rei de Hebrom, a Farã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: subi a mim e ajudai-me a destruir Gabaon, porque ela fez a paz com Josué e os israelitas. Os 5 reis dos amorreus, tendo-se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, sitiaram Gabaon e a atacaram. Os homens de Gabaon mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não retires tua ajuda de teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Josué subiu de Gilgal, ele, todos os guerreiros e toda a elite do exército. Yahvé disse a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te resistirá. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. Yahvé os desbaratou na presença de Israel e infligiu-lhes em Gabaon grande derrota. Perseguiu-os até o caminho da subida de Bet-Oron e os derrotou até Azeca e até Maceda. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Oron, Yahvé lançou sobre eles do céu enormes pedras até Azeca e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos israelitas. Foi então que Josué falou a Yahvé, no dia em que Yahvé entregou os amorreus aos israelitas. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro do justo? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu acaso de quase um dia inteiro. Nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois, quando Yahvé obedeceu à voz de um homem.
é que Yahvé combatia por Israel. Voltou Josué e com ele todo Israel ao acampamento de Gilgal. Lá em Gênesis houve uma guerra de 4 reis contra 5. Aqui são 5 reis contra um, no caso, os Gabaonitas. Porém, os Gabaonitas pediram ajuda para Josué, para Israel. Então, não seria uma guerra mundial naquele meio, no tempo deles. Como expliquei, 5 reis contra 5 foi uma guerra mundial no meio deles. Aqui, a primeira e a segunda, como são chamadas, houve várias nações de vários lugares diferentes, vários continentes, digamos assim. Mas nesse caso, era o quê? Era o mundinho deles. Então, não vou chamar isso aqui de uma guerra mundial. Era algo particular, que eles se juntaram contra um e Josué veio a favor desse um que estava sozinho. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Anunciou-se então a Josué. Os 5 reis disseram-lhe: Foram descobertos escondidos na caverna de Maceda. Disse Josué: Rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-las. Vós, porém, não vos detenhais, persegui vossos inimigos, cortai-lhes a retaguarda e não os deixeis entrar nas suas cidades, pois Yahvé vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de lhes infligir uma grande derrota, a ponto de exterminá-los, todos os remanescentes vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou ao acampamento, são e salvo, junto a Josué em Maceda, e ninguém ousou fazer coisa alguma contra os israelitas. Disse então Josué: Abre a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei-mos. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe da caverna os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando fizeram sair esses reis, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que haviam acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Eles, aproximando-se, puseram o pé sobre a nuca deles. Não temais e nem vos acovardeis, disse-lhes Josué, mas sede fortes e corajosos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os fez suspender em 5 árvores, nas quais ficaram suspensos até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais lá permanecem até o dia de hoje. Josué cumprindo a lei. O enforcado não ficará sempre na forca. Ao entardecer, ele será retirado de lá. E também permanece até o dia de hoje, até o momento em que esse livro foi escrito, um pouco mais além. Mas depois não há mais registros. No mesmo dia, Josué tomou uma seda e passou-a ao fio da espada, bem como ao seu rei. Votou-os ao anátema com tudo que lá se encontrava de ser vivo, sem deixar sobrevivente, e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então de Maceda a Lébina e os atacou. Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou ao fio da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou um sobrevivente sequer. Tratou o seu rei como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Lébina a Laquis, que sitiou e atacou. Yahvé entregou Laquis nas mãos de Israel, que a tomou no segundo dia e a passou ao fio da espada com tudo que nela havia de ser vivo, como havia feito com Lébina. Nesse tempo, o rei de Gazer, Orã, subiu para socorrer Laquis.
Josué, porém, o derrotou, bem como ao seu povo, sem deixar sobrevivente. Josué, com todo Israel, passou de Laquis a Eglon, sitiaram-na e atacaram-na, e no mesmo dia a tomaram e passaram-na ao fio da espada. Ainda no mesmo dia, consagrou ao anátema tudo o que nela havia de ser vivo, assim como havia feito com Laquis. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebrom e atacaram-na. Tomaram-na e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todas as cidades dela dependentes e tudo que nelas se achou de ser vivo. Não deixou nenhum sobrevivente, do mesmo modo como fizera com Eglon. Consagrou-a ao anátema, bem como tudo que nela se encontrava de ser vivo. Então Josué, com todo Israel, dirigiu-se a Dabir e a atacou. Tomou-a com o seu rei e com todas as cidades dela dependentes. Passaram-nas ao fio da espada e botaram ao anátema tudo que nela se achou de ser vivo. Não deixou nenhum sobrevivente, como havia feito a Hebrom. Assim fez Josué a Davi e ao seu rei, tudo como havia feito a Lébina e ao seu rei. Assim Josué conquistou toda a terra, a saber, a montanha, o Neguebe, a planície e as encostas com todos os seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente e voltou todo ser vivo ao anátema, conforme havia ordenado Yahvé, o Deus de Israel. Josué os destruiu desde Cades-Bane até Gaza e toda a terra de Gósen até Gabaon. Todos esses reis com suas terras, Josué os tomou de uma só vez, porquanto Yahvé, Deus de Israel, combatia por Israel. Finalmente, Josué, com todo Israel, voltou ao acampamento de Gilgal. Uma coisa difícil para nós, não temas. Deus fala, eu sou contigo. Mas a gente não consegue ver Deus. Precisamos sentir Deus para não ter esse medo das coisas que sobrevêm a nós, nossos problemas, medos de alguma coisa, incertezas, inseguranças. Mas Deus aqui, ele combatia por Israel. Deus combate até hoje por Israel. E nós, como servos do Senhor, israelitas de coração, também Deus combate por nós.